A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Prezados irmãos em Cristo Jesus e amigos desta obra, a santa paz de Deus a todos. Hoje eu trago, queridos, 10 curiosidades históricas e relativas ao nosso modo de culto e organização da congregação cristã no Brasil. Muitas delas que, se você tiver bem menos de 50 anos de batizado, nunca deve ter visto ou falado. Vamos então, irmãos, à primeira curiosidade da congregação cristã no Brasil. O quadro Constituição da Igreja de Deus. Todas as congregações antigamente possuíam um quadro chamado Constituição da Igreja de Deus. Nele havia os seguintes dizeres: Jesus é a cabeça da igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. Sua organização é a caridade de Deus no coração de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Onde esses três não governam, é Satanás quem governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Nos tópicos de ensinamentos do ano de 1948 diz se tratasse de uma revelação que o Senhor deu ao seu servo irmão ancião Luiz Franciscon, de volta de uma de suas viagens ao Brasil, quando se encontrava na República do Panamá. Entretanto, 51 anos depois, na 64ª Assembleia Geral de 1999, deliberou-se que, por aprovação unânime, removesse quadro das casas de orações. A justificativa utilizada foi que, segundo revelação que o Senhor deu ao seu servo irmão Luiz Franciscon, os únicos dizeres que se deve constar nas casas de oração são estes: em nome do Senhor Jesus. Segunda curiosidade, queridos: por que usamos o dístico em nome do Senhor Jesus nas paredes e púlpitos da congregação cristã no Brasil? Aparentemente, acabamos de responder a esta pergunta. Porém, há uma interessante história real a este respeito. Ela pode ser lida no tópico 3 para a Irmandade da 36ª Assembleia de 1971. É importante inteirarmos-nos da origem deste ponto fundamental. Nos princípios desta obra, não havia ainda sido adotado passo bíblico algum para o uso como dístico das salas de orações. Os servos de Deus, nosso irmão Luiz Franciscon, não tinha uma definição sobre o qual versículo adotar. Certo dia, estando orando ele e o outro irmão com uma irmã que tinha o dom de interpretar línguas, o Espírito Santo se manifestou em língua estranha por boca do irmão Luiz Franciscon. Deus concedeu à nossa irmã de interpretar, dando a comunicação disso ao seu servo. Irmão, o Senhor falou, não há necessidade de procurar tantos passos bíblicos. Basta esta frase na parede da igreja: em nome do Senhor Jesus. Terceira curiosidade: qual a função das duas cadeiras no púlpito? Conforme o tópico de ensinamento primeiro da Assembleia de 1984, as duas cadeiras estão colocadas sobre o púlpito para a utilização dos servos quando necessários. As cadeiras no púlpito, como também a tribuna, não têm significado em ritual. O ensinamento ainda foi ratificado, confirmado nos tópicos da
51ª Assembleia Geral de 1986. Alguns pensam que a mobília do púlpito, cadeira e tribuna representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e outros gostam de acreditar que os anjos se assentam naquelas cadeiras enquanto o servo de Deus prega a palavra. Por exemplo, mas tais crenças não procedem. Quarta curiosidade. Irmãos, vocês sabiam que já tivemos o hino nacional da Alemanha em nosso inário? Como alguns sabem, o antigo hino 376 do inário 4, atual 95, inicialmente possuía a mesma melodia e harmonia do hino nacional alemão. Isto, entretanto, certamente ofendia aos nossos queridos irmãos de ascendência judaica, assim como aos vizinhos das congregações de mesma origem, devido ao holocausto perpetrado pelo regime nazista. Por esta razão, foram apresentados 4 melodias para substituírem a antiga, sendo 2 delas mescladas para formar o que identificamos até hoje como sendo o hino Vinde, ó bendito de meu Pai. Provavelmente, no ano de 1975, foi feita esta alteração. E, segundo o comentário de uma irmã na internet, na época foram distribuídos adesivos para substituir a antiga melodia nos inários. Nos tópicos de ensinamentos número 14 de 1979, lê-se o seguinte: as Bíblias e inários com defeito serão substituídos. Não convém que nossos hinos sejam gravados para se negociar. Pela graça de Deus já foi substituído a melodia do hino 376. Quinta curiosidade. Queridos, vocês sabiam que nem sempre se encerrou a liberdade da oração com Deus seja louvado? Em um dos tópicos da Assembleia de 1965, lemos o seguinte: o Senhor nos fez sentir de usar uniformemente em todas as congregações do Brasil uma frase que de há muitos anos vinha sendo adotada e empregada pela cara Irmandade do Estado do Paraná. É a seguinte: na hora da oração, quando a Irmandade está ajoelhada perante Deus e o Senhor já deu uma ou mais orações, e o servo de Deus que preside ao culto ou reunião se sente de levantar, deve pronunciar em voz bem alta a seguinte frase: Deus seja louvado. Assim, a Irmandade já fica sabendo que o servo está se levantando da oração e todos se levantam juntos. Sexta curiosidade: fiscais da Irmandade? Lendo os ensinamentos do ano de 1966, tomamos o conhecimento da existência da figura dos fiscais da Irmandade. Eram irmãos colocados para vigiar a Irmandade durante a oração ou durante todo o serviço de culto. Por fim, deliberou-se que as localidades que ainda tenham fiscais devem atender a este ensinamento e terminar com este sistema. Mesmo os irmãos que estavam como fiscais eram prejudicados, pois nem a palavra podia ouvir direito. Assim, os olhos do Senhor é que fiscaliza a obra e não os nossos. Este era um ensinamento na época, né? Não sei se era ensinamento ou algum cooperador fazia desta prática, deixava alguns irmãos responsáveis ali para ver se alguém estava com os olhos abertos, estava conversando.
Só que o ensinamento veio em 1966, que era para acabar com esse sistema e com essa prática. Porque a pessoa e Deus que tem os olhos sobre todas as coisas. Então, irmãos, não se espante. Hoje em dia não tem isso mais. Foi lá na década de 60 e na própria década já foi abolido. Sétima curiosidade, irmãos, olha só. Havia irmãs que pregavam nas reuniões de jovens e menores. Por mais que isto nos surpreenda, irmãos, realmente existiam irmãs que tinham a liberdade de pregar a palavra, mas somente nas reuniões de jovens e menores. Inclusive, segundo o relato fidedigno do nosso caro irmão Alceu Figueiredo, em 1960, uma irmã chamada Amélia Carneiro era cooperadora de jovens onde ele congregava. Inicialmente, a serva de Deus dirigia a reunião e pregava, porém, passou depois apenas dirigi-la, sendo que sempre o ancião presente que pregava, até que por fim substituíram todas estas irmãs por irmãos. Quem ainda tiver dúvidas, basta ler o tópico 36 dos ensinamentos da 37ª Assembleia de 1972, que diziam bem assim: quanto às irmãs auxiliares, têm liberdade para exortar a palavra nas reuniões para jovens e menores. Desde o princípio, o Senhor tem se usado delas. Deixemos o dom de Deus operar. Não sabemos ao certo o motivo de que as irmãs terem sido afastadas deste ministério. Todavia, a Bíblia não proíbe as mulheres de ensinar as mulheres e, naturalmente, as crianças. Somente é vedado que exerça autoridade sobre os homens e, portanto, sobre as igrejas. Não se surpreenda, irmãos. As irmãs antigamente atendiam culto e pregava. Oitava curiosidade. Já existiram organistas homens nas congregações. No excelente livro História da Congregação Cristã, escrito pelo nosso irmão Emildo Coutinho, na página 278, primeira edição, lemos que já na igreja da Vila Prudente há um outro órgão de tubos que é tocado por um membro de ascendência japonesa chamado Masayuki Nakayaya durante os anos de 1954 a 1956. Este irmão também foi aprovado por uma comissão de examinadoras lideradas pela irmã Ana Espina Finotti para tocar o órgão na congregação do Ipiranga. Além disso, segundo novamente o irmão Alceu Figueiredo, batizado em 1960, havia em sua comum congregação um irmão organista, muito amigo seu, chamado Nelson Carneiro. Vocês sabiam, irmãos, que houve irmãos que tocou órgão na congregação na década de 60. Nona curiosidade. Irmãos, sabia que já tivemos corais na CCB? Segundo pesquisei, até o final da década de 1940, existiam corais em nossas congregações, isso mesmo. Contudo, há também um vídeo em cuja descrição disse que as irmãs Ana Espina e Venusta Coure aparecem cantando juntas na inauguração da Igreja do Brás em 1954, acompanhadas pelo coral que havia à época. Afora isso, existe ao menos uma imagem de aparência bastante antiga de um coral dentro de um salão com os dizeres:
em nome do Senhor Jesus, e ao fundo que aparece ser uma congregação. 10ª e última curiosidade. Cada irmão que entrava na congregação saudava a todos em voz alta. Somos informados de que havia esse costume através do tópico 10 da Assembleia Geral de 1977, cujo teor é o seguinte: a Irmandade não deve mais cumprimentar em voz alta com a paz de Deus ao entrar na congregação. Este hábito desnecessário perturba o que estão orando, lendo a Bíblia ou em comunhão, aguardando o início do culto. Além disso, força a Irmandade a responder em conjunto e o amém a cada instante, o que não produz boa impressão. Que todos procurem entrar em silêncio, saudando em voz baixas apenas os irmãos que sentam-se mais próximos. Enfim, haveria muito mais curiosidade, informações até essas coisas que não seriam conveniente postar, pois dariam margem para os inimigos desta obra criticarem. Julguei por bem colocar aqui apenas curiosidades que realmente interessantes e que nos acrescentam o conhecimento. Espero que a nossa querida Irmandade gostaram dessas curiosidades, queridos. Veja bem, esse último tópico, nessa última curiosidade, melhor dizendo, imagine se todo mundo que entrasse na congregação para um culto saudasse a todos com a paz de Deus alto, e todos teriam que responder em conjunto. Imagine, não teria mais comunhão para que alguém pudesse ficar ali conversando na oração, pedindo algo para Deus falar na sua santa e bendita palavra. Gostaram deste conteúdo, queridos? Compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Dê o seu joinha. Fiquem na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.